Me conta, você já meditou hoje? Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do Bruxo Nordeste. Sejam bem-vindos a mais um vídeo bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, tarô, bruxaria, conversas pessoais e muito mais outras coisas. No vídeo de hoje vamos falar sobre meditação. Mas caso você goste de temas espiritualistas e coisa do tipo, então seja muito bem-vindo. Além disso, a gente aqui posta vídeos 3 vezes na semana, tá? Pois é, na terça, na quinta e no sábado. Então aproveite para poder deixar sua curtida, porque dessa maneira você apoia meu canal para poder crescer e mais pessoas aparecem aqui. Mas hoje vamos falar sobre meditação. Me conta, você já praticou a meditação? Como a meditação ela ajuda no seu dia a dia? Hoje vamos falar sobre essas questões. Então, caso você goste de conteúdo assim, deixa sua curtida e se inscreve no meu canal. Mas vamos lá. A meditação, particularmente falando, eu vou falar aqui minha própria experiência. A meditação me ajudou bastante. Me ajudou bastante a poder entender muitas coisas pessoais que estavam acontecendo dentro da minha vida e que eu não conseguia compreender. Muitas vezes a gente passa por vários tipos de labutas e muitas situações complicadas, e isso é uma coisa super normal. Porém, a diferença é a maneira como a gente lida com essas coisas com o passar do tempo. Consegue compreender? Então, assim, quando eu estava saindo dentro daquele meio da minha antiga religião e agora tendo essas práticas, uma coisa que eu acabei percebendo foi que eu acabei mudando muito o tipo de vida que eu queria ter. Antes eu tinha uma vida muito conturbada, uma vida muito estressada, a um ponto que se tornava assim uma coisa que me deixava mal. Porém, eu decidi sair desse tipo de campo e sair desse tipo de coisa porque não me fazia mais sentido e não agregava mais na minha vida, não agregava mais na minha própria realidade. Consegue compreender? Então, o que acontece? A meditação ela conseguiu me ajudar a partir do pressuposto de que muita coisa interna me curou. Me curou de muita coisa interna, eu consegui entender muitas questões pessoais, coisas que eu não tinha entendido há muito tempo, desde que eu era mais criança. Exatamente. Então, assim, é, por mais que apareçam influenciadores fazendo conteúdo, falando assim, ah, mas é que eu sou uma pessoa que medita, mas quando você vai ver a pessoa nem transparece esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito comum, porque as pessoas elas querem performar uma coisa que não são. As pessoas tentam performar constantemente serem coisas que não são exatamente para poder tentar parecer alguma coisa. Exatamente. As pessoas têm esse tipo de comportamento, têm esse tipo de coisa. E você entender isso é entender que não é porque ela performa uma coisa que você precisa ser assim, entendeu? Ou seja, o que acontece? A meditação sempre foi uma coisa muito importante. E eu vou ensinar para vocês como é que eu medito, como é que eu normalmente faço isso. Normalmente eu faço quando eu me sinto muito, como é que eu posso falar? Muito atarefado, muito sobrecarregado com muitas coisas pessoais da minha vida, quando eu sinto que já eu tô carregando um peso que eu não deveria simplesmente carregar, entende? Então, eu acredito que é dessa maneira que você encontra o seu primeiro processo de evolução. Então, vamos lá. Você pode utilizar uma frequência de música, você pode utilizar uma frequência específica, até mesmo tem o famoso Opopono, que ao mesmo tempo que você medita, você pode utilizar algumas palavras-chave para que possa estar despertando esse tipo de coisas. Porém, no meu caso, eu nunca cheguei a poder praticar o Ho'oponopono, apenas a própria meditação. Eu colocava uma música de fundo e eu imaginava que como se meu corpo estivesse se encandecendo de luz, como se fosse cada vez mais ficando puro e se limpando de cada uma das coisas que eu carregava. Eu pensava como se fosse o seguinte: as coisas mentais, as coisas mentais e o coração pesado que carregava aquela sujeira, eu mentalizava que a cada momento que eu imaginasse isso, iria saindo aos poucos essa sujeira, os pensamentos negativos, as impulsividades, os momentos ruins que eu lembrava. Cada coisa dessa ia saindo e eu ia permitindo que isso fluísse. O que acontece quando você basicamente mentaliza que todo aquele tipo de problema está saindo, tudo aquilo que
é problema para você, aquela sujeira, aquele pensamento ruim, aqueles pensamentos e experiências ruins na sua vida, e também aquele sentimento que não sai, aquele sentimento relutante, aquele rancor, sai aos poucos, como se fosse o próprio elemento da água, entende? Porque eu não sei se você sabe um pouco sobre bruxaria, mas o elemento da água ele é muito representativo sobre a fluidez, sobre o processo natural das coisas, sobre as coisas que não fazem mais sentido saindo e não se fazendo mais presença, entende? Literalmente o próprio elemento da água. Então consiga compreender que você fazer essa limpeza interna e fazer essa cura interna é uma coisa que demora. Sim, é uma coisa que demora bastante. Porém, é questão de você conseguir compreender se você vai ter paciência com esses processos, porque esse processo é muito longo. Não adianta você apenas meditar uma vez e pensar que você já é um Buda. Não, 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 não. É você ter paciência com aquilo que você está vivendo e tudo mais. Conseguiu entender? Então, assim, muitas vezes eu vejo pessoas falando que eu não tenho tempo para poder meditar, não tenho tempo para poder fazer isso. Tem sim. Por exemplo, você está vendo meu vídeo até agora. Você poderia muito bem aproveitar o tempo que você está agora no celular para poder iniciar sua meditação. Sabe por quê? Porque tudo que é importante para você, você sempre vai arrumar tempo. Já parou para pensar com relação a isso? Tudo que é prioridade para você, você arranja tempo, você coloca na sua rotina, você coloca no seu diário. E aí, por que que isso seria uma coisa tão dificultosa? Uma coisa que é boa para você poderia se tornar uma coisa tão dificultosa? E por que seria? Por que isso se tornaria um problema? Conseguiu entender essas questões? Então, assim, tudo que é bom para você, interprete como se fosse um processo para poder te ajudar. E não de fato como se fosse uma grande labuta, porque isso não deve ser interpretado dessa maneira. E nunca deveria ser interpretado dessa maneira. Conseguiu entender? Então, essas são as questões que a gente falou, né, um pouco sobre nessa questão desse vídeo. Eu espero que possa ter ajudado vocês, né, nas dúvidas que vocês podem possuir com relação a isso e tudo mais. A meditação sempre é uma coisa muito boa, né? Você podendo colocar uma música de fundo, podendo colocar uma frequência específica que possa estar trabalhando isso, né? Você também pode fazer, por exemplo, quando você acorda, antes de dormir, ou então um espaço da tarde, ou então no pôr do sol, um espaço onde você esteja só, para que você tenha espaço para poder focar nessas questões mentais. Me conta, e aí, o que você agora acha sobre meditação? Talvez eu tenha mudado algumas ideias que você pode possuir sobre meditação. Pois é, então comece a fazer isso. Se caso você é uma pessoa que tem muitas questões pessoais mal resolvidas e muita coisa em ponta solta, é uma oportunidade para que você possa fazer isso. Todos os dias é sempre uma oportunidade. E detalhe, sempre passe pelos processos da sua vida com um sorriso no rosto. Não deve ser motivo de você, é que eu tô passando por uma dificuldade. Todos nós passamos. Porém, quando você for passar, passe com otimismo e positividade. Positividade é porque você sabe que aquilo ali vai passar. Então, sempre mantenha um pensamento positivo e muito bem-humorado sobre como você vai levar a sua vida. Não é porque aconteceu um problema que isso vai te derrubar. Você é mais forte que isso. Então, espero ter ajudado e esse foi o vídeo. Caso você quiser fazer uma leitura comigo, o número tá aqui na descrição do vídeo. Tchauzinho, gente. Vejo vocês depois no próximo vídeo.